Bom, pessoal, então mais uma vez sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então a nossa sessão. Bom, então mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa sessão de hoje. A nossa segunda sessão da disciplina de Engenharia de Sistemas e Tecnologia da Informação. Bom, só relembrando aí os nossos procedimentos, né, de aula. Ao longo da sessão, ao longo dessas 2 horas, haveremos de fazer 3 chamadas, tá? Aleatórias. E é importante que vocês estejam sempre presentes aí para que sejam considerados presentes, né? Só reforçando, para ter a presença garantida na webconferência, das 3 chamadas você deve estar presente pelo menos 2, ok? Bom, então vamos iniciar então o nosso conteúdo de hoje. Se na sessão anterior nós discutimos o aspecto da problematização, o contexto do problema, o que nós vamos discutir hoje é o contexto da viabilização da solução tecnológica. Abordaremos aspectos, né, do domínio da realidade, de sistemas, de tecnologias e domínio da ação. O estudo da viabilidade, né, viabilidade de sistema, viabilidade de solução tecnológica, solução computacional, é algo que requer, né, uma metodologia, uma abordagem mais profunda, que não apenas se resuma a uma simples implantação ou instalação, né, de uma solução de software, por exemplo. Seja bem-vindo aí. Então, o que se pretende com o estudo de viabilização, no geral, é buscar uma metodologia, uma abordagem que seja adequada para assimilação e apropriação tecnológica. Bom, então, uma frase aí de reflexão, né, do Immanuel Kant. Para mim é um dos filósofos aí mais importantes, né, que a gente já teve, século XVIII, século XIX. E ele diz o seguinte: todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Esta, aliás, é uma prerrogativa, né, que todos nós temos e temos que exercê-la sempre que possível, né? Então o conhecimento ele deve emergir das nossas intuições, das nossas percepções e impressões que nós temos ao lidar com problemas, ao lidar com diversos contextos. E daí produzir, né, uma estrutura conceitual apropriada para que depois você entre no âmbito da ideação. Nós vamos discutir em disciplinas, na última disciplina da dimensão 1, aspectos de Design Thinking. E aí nós vamos discutir o ciclo, né, de inovação e de criatividade, onde a ideação é a primeira das etapas, né, que compõe esse ciclo de criatividade e de inovação. Então vejam que a ideia do conhecimento humano ela precede esse momento da ideação. Bom, então a nossa sessão hoje ela contempla esses 4 tópicos: estrutura, processo e mecanismo de governança de sistemas de tecnologia da informação, plano estratégico de TI, tecnologia da informação, plataforma de engajamento e mecanismo de aprendizagem. Ou seja, se até então nós estamos muito focados na problematização, no contexto do problema, onde se busca motivação, contextualização, modelagem e organização, agora pensando na viabilização de soluções tecnológicas, nós temos que estar atento aos domínios da realidade, aos domínios de sistemas, de tecnologias e da ação, da tomada de decisão. Ok? Esses são os blocos de construção da disciplina. Então ela perpassa esses 2 mundos, deixando como legado reflexão, apresentação, né, de várias abordagens que devem ser implementadas para que você consiga descrever um mapa de situação de um determinado sistema ou de um determinado contexto.
para que a partir daí você busque a viabilização de soluções tecnológicas. Ok? Pessoal, um parêntese aí, importante a participação de vocês, sempre que acharem conveniente, participem fazendo questionamentos, contribuindo aí com opiniões. O Marcelo está argumentando que o áudio não está saindo. Meu áudio não está saindo aí, não é? De fato, a gente eu não estou ouvindo esse áudio aqui. Tá normal, segundo nosso suporte técnico, tá normal, Marcelo. Dê uma olhadinha aí no seu microfone, ok? Bom, pessoal, então de volta aqui ao nosso material. Bom, para pensar essa viabilização, primeiro nós temos que ter uma noção da abrangência da TI e qual é a melhor forma de percepção da TI dentro, né, de uma corporação, dentro de uma organização. E a TI, mais do que nunca, ela deve ser encarada também como negócio, como uma unidade de negócio. Apesar dela, na maioria das vezes, ser encarada como suporte, para que você consiga desenvolvê-la de forma sustentável, é preciso encará-la como negócio, né? E a partir desse momento, né, que você muda esse enfoque da TI, buscando uma justificativa melhor, né, um melhor encaixe dentro do próprio desenvolvimento tecnológico da empresa, da organização, você vai lidar com uma série de questões, né, que orbitam esse mundo da TI e o mundo de negócio. Então nós temos aqui nessa colmeia, né, vários dos conceitos e dos aspectos e questões que devem ser consideradas para que você consiga ter um modelo de desenvolvimento da TI sustentável, inovador e que venha a agregar o valor que se espera para o âmbito do negócio. Tá? Então, mais do que nunca, é encarar a TI também enquanto negócio. Essa é a primeira mudança aí de paradigma que deve haver, passando a TI da perspectiva de suporte para a habilitadora da efetividade organizacional. Depois vocês dêem uma olhada aí com calma, né? Nessa colmeia, nós temos aqui necessidade de pensar aspectos de comunicação, objetivo, né? Temos modelos que, em geral, são orientados a metas e objetivos, definição de modelo de negócio, que deve preceder o próprio planejamento estratégico, definição do referencial estratégico, né? Missão, visão, a construção, né, do mapa estratégico, definição de indicadores, né, de um sistema de indicadores de desempenho, indicadores de resultado, influenciadores internos e externos, enfim. Nós temos aí um conjunto, né, de aspectos que devem ser considerados a partir do momento que você muda a perspectiva da TI para uma visão de negócio, né, para essa visão de negócio. Bom, agora nem tudo são flores, né? Ao longo da história, né, da TI, que é recente, além de ela absorver boa parte dos conhecimentos e dos modelos da área de gestão, ela também é indutora, né, do próprio processo de desenvolvimento organizacional. Nessa absorção, né, nessa apropriação das tecnologias de gestão, a TI, né, o sistema de governança e gestão de TI, ele tem que estar atento a algumas constatações que se tem da área de gestão. Então, isso aqui é um estudo em nível internacional, de empresas, né, da área de consultoria. Então, essa aqui é uma pesquisa que foi conduzida pelo Gartner e que mostra alguns aspectos, algumas barreiras que acabam impactando negativamente ou dificultando o desenvolvimento estratégico nas organizações. Primeiro, tem a barreira da visão. Então, poucos funcionários entendem estratégia. Então, não adianta a estratégia ficar restrita a um ciclo privilegiado, ao ciclo de estrategistas. Ela tem que chegar, de alguma forma, no ambiente operacional. Então, essa é a primeira barreira. A outra barreira é da administração. 85% dos principais responsáveis gastam menos do que 1 hora por mês discutindo a estratégia. Bom, a estratégia não é
não se resume a planejar. O planejamento é só o início, né, de um ciclo de desenvolvimento estratégico. E mais importante do que isso, a estratégia ela não se resume a um mapa estratégico com referencial, visão, missão, BSC, vai muito mais além disso. Por isso que a barreira da administração, ela, na maioria das vezes, acaba inviabilizando que o pensamento e a prática estratégica venham a se concretizar, muito por conta da falta, né, dessa percepção e da importância que se deve dar à estratégia. Barreira dos recursos, amarrar o orçamento à estratégia. Bom, você tem que ter consciência de qual é a capacidade financeira da organização. Se é na área da TI, qual é o orçamento da TI? Qual é o orçamento disponível para o semestre, para o ano, para que você consiga fazer um planejamento adequado, para que você consiga priorizar e definir todo o seu plano, né, de ação a ser implementado naquele ciclo de desenvolvimento. E barreira das pessoas, né, a probabilidade limitada de incentivo ligado à estratégia. Então, a estratégia ela é discutida, né, muitas das vezes no âmbito muito restrito e não há nenhum tipo de incentivo, não há nenhum tipo de valorização dos profissionais para que eles possam cumprir, né, e assegurar os requisitos, né, necessários para a implementação da estratégia no âmbito da gestão. Bom, ainda sobre governança, o sistema de governança ele deve incluir, essa é uma visão ortodoxa, né, da governança de sistemas de tecnologia da informação. Aliás, eu gostaria de fazer um parêntese, deixando bem claro que aquilo que eu estou abordando nesse material faz parte de uma perspectiva mais tradicional, mais clássica, mais ortodoxa da governança de sistemas de tecnologia da informação. O que nós pretendemos ao longo do curso é mudar esse paradigma, né, desenvolvimento do modelo de governança e gestão, que incorpore outros aspectos que não apenas controle, fiscalização, compliance, que ele também possa incorporar outros elementos como a própria necessidade de ter um pensamento colaborativo, né, uma lógica cooperada, né, para a atuação dos agentes de decisão dentro de uma organização, seja ela da área de TI. Bom, então a definição de um sistema de governança, particularmente de TI, ele deve incorporar um conjunto de estrutura, processos e mecanismos. Aqui nós temos 2 desses mecanismos, no próximo slide nós temos mais 2 outros importantes aspectos aí do sistema de governança. Fazer um outro parêntese, aqueles que estiverem aqui presentes na sessão de webconferência, vocês podem acessar o material que está disponível na seção da disciplina, na plataforma IP, no AVA. Então vocês poderão baixar o PDF e acompanhar, né, o material através aí das suas estações. Tá? Bom, então a primeira estrutura que deve fazer parte de um sistema de governança, de TI, de sistemas de tecnologia da informação, é a definição de instâncias de governança e gestão. Aqui nós trouxemos um exemplo, nem sempre a estruturação das instâncias de governança e gestão segue esse modelo aqui, né? Mas tipicamente nós temos um modelo que nessa esfera mais ampla, nós temos um conselho consultivo. Então normalmente é uma instância consultiva que vai poder, que dá oportunidade para que todos os envolvidos tenham voz, tenham oportunidade de discutir problemas, questões relevantes, né, da área de TI. Depois você tem um conselho administrativo, que é uma instância deliberativa. Um exemplo dessa implementação do conselho administrativo, ou que tenha uma função similar, são os comitês de TI, ou comitê estratégico de TI, que vêm sendo implementados no governo federal. Então, por uma questão normativa, né, por uma questão
definição, né, da estrutura administrativa do governo federal, as áreas de TI, os órgãos, eles devem estruturar essa instância, né, e tipicamente ela é conhecida como um comitê estratégico de TI ou comitê de TI. Seria o equivalente a esse conselho administrativo. Tá? A principal função aí desse conselho é que ele seja uma instância deliberativa. E aí nós temos uma outra instância importante para efeito da gestão, né, que é a instância executiva. É a instância responsável pela implementação e pela operação, né, dos processos da TI. Operação e produção da TI. Então, esse comitê gestor é por meio dele que você vai buscar a viabilização, né, das soluções computacionais, desenvolvimento, suporte, manutenção, né, toda a infraestrutura. Então está no nível aqui, abaixo, né, do comitê gestor. Então o comitê gestor é a esfera que vai cuidar então dessa viabilização, né, desenvolvimento de projetos, alocação de recursos, para que você consiga executar a TI, né, seja ela como suporte, seja ela como habilitadora da efetividade organizacional. Bom, outro aspecto, nós falamos aqui o viés da estrutura. Agora, para contemplar também o sistema de governança de TI, nós temos a definição dos subsistemas, que está aqui do lado direito, subsistemas de STI, subsistemas de tecnologia da informação, sistema de tecnologia da informação. Quais são esses subsistemas? Vejam que isso aqui nos faz lembrar das dimensões aqui do curso, né? Então nós temos o direcionamento, design, entrega e desenvolvimento. Então, no sistema de governança de TI, ele deve contemplar os requisitos desses subsistemas de TI. Então vejam que ao final do curso, quando vocês passarem aí por todas as disciplinas, o desenvolvimento dessas competências, né, no curso, vocês vão ter condições de poder aplicar isso aí diretamente no próprio desenvolvimento, né, de um modelo de governança e gestão de TI. Bom, aqui nós temos dois outros elementos importantes da definição de sistema de governança de TI. O primeiro deles é a definição do ciclo de governança e gestão, e o segundo, os mecanismos e instrumentos de governança e gestão. O ciclo de governança e gestão, eles preconizam a necessidade de você avaliar, monitorar, acompanhar o desenvolvimento, né, dos processos da área de TI. No lado esquerdo aqui, na extremidade esquerda, nós temos o ciclo de governança, que compreende as etapas de direcionamento, avaliação e monitoramento. Então, por meio desse ciclo aqui, né, é onde você vai conseguir, então, definir as políticas, as diretrizes, os princípios, as estratégias, né, da área do TI, né, todo o arcabouço de orientação e de direcionamento, né? Então, esse ciclo ele vai produzir essa estratégia. Essa estratégia, então, ela é levada para o âmbito da gestão. E aí nós temos aqui o ciclo PDCA clássico, né? Planejar, executar, controlar e agir, de acordo com as estratégias que foram definidas no âmbito da governança. Tá? Então, esse ciclo operacional, ou ciclo de gestão, ou ciclo de governança, ou mesmo o ciclo de governança e gestão, são as várias denominações que vocês poderão encontrar aí na literatura. Ele exige essa necessidade, então, de você ter um semiciclo aqui, né, da governança e o outro da gestão. Então, à medida em que você planeja, executa, controla e age, né, de acordo com as estratégias que foram definidas, ao final de cada ciclo avaliativo, ao final de um semestre, ao final de 12 meses, né, se esse ciclo tiver como base a periodicidade aí de 12 meses, aí você tem que fazer a prestação de conta. É por meio dessa prestação de conta, né, no sentido inverso aqui, que eu vou retomar o ciclo da governança. Vou avaliar, né, a prestação de conta para ver se está de acordo com o que foi planejado, né, inicialmente. É feito o monitoramento contínuo e aí você vai definir novos direcionamentos, né? Você vai estabelecer novos critérios, novas estratégias,
você vai poder definir novas priorizações, ok? Então, com isso, eu consigo implementar esse modelo de ciclos, né? Ciclos de governança e gestão, de modo que a TI ela tenha saltos qualitativos, né? Que eu consiga ter um dimensionamento adequado, né? Das capacidades e das competências da área. E por fim, antes disso, o Vinícius pergunta qual o período para prestação de conta. Vinícius, tipicamente esse período, né, de avaliação, prestação de conta, sempre ele se dá ao final de um ciclo. Bom, qual é esse ciclo? Ele depende muito do estágio, do nível de maturidade dos processos na TI. Então ele pode ocorrer a cada 6 meses, a cada ano. No setor público, é mais comum que esse ciclo ele se defina como periodicidade anual, tendo em vista o exercício, né, que é anual, né, em termos da administração pública. Então, é adequado também que você ajuste esse ciclo de governança e gestão anual. E aí essa prestação de conta ela deve acontecer, né, dentro dessa periodicidade, né? Agora, se você tem um nível de... Se a TI ela tem como característica, né, uma alta reatividade, se ela tiver muito caótica, o ideal é que você defina esses ciclos mais curtos, né? Então esses ciclos, essa periodicidade, ela vai depender muito das condições ambientais que a TI se encontra, beleza? Bom, e na sequência nós temos os mecanismos e instrumentos de governança e de gestão. Tipicamente eles estão materializados na forma de políticas, planos, normas, procedimentos diversos, né? Então é por meio desses documentos aí, né, desses artefatos, é que você vai divulgar, né, e também publicar, dar publicidade, né, dessa estrutura e desses processos da governança e da gestão. Bom, eu trouxe aqui os princípios do COBIT 5. Então, vocês terão a oportunidade, aqui no curso, nós vamos trabalhar uma disciplina que vai estar focada nos frameworks de governança e gestão de TI, ou pelo menos os mais conhecidos, os mais relevantes. E um deles é o COBIT 5. O COBIT 5 ele foi lançado em 2015, se não me falha a memória, e ele trouxe muitas inovações. E ele traz como princípios, né, alguns elementos orientativos muito interessantes, que ajudam na definição desse modelo de governança e gestão de TI, né? Lembrando aí, né, reforçando que o COBIT, a partir do COBIT 5, ele faz uma distinção clara, né, do âmbito da governança e o âmbito da gestão, tá? E aí todo o seu corpo de conhecimento ele é desenvolvido tendo como base esses elementos estruturantes. Então os princípios aqui que nós temos, né, do COBIT 5, primeiro, satisfazer as necessidades das partes interessadas. Nós discutimos aí ao longo da disciplina, na primeira parte da disciplina, o material, fizemos algumas atividades envolvendo partes interessadas, né, a necessidade de você mapear, ter o julgamento de fronteira, a necessidade de você compreender qual é o poder de influência, qual o poder de ação das partes interessadas, né, dos atores, estejam eles envolvidos ou afetados pela TI. Então, esse caderno de necessidades, esse modelo de demanda, ele é muito importante, né? E o COBIT dá tanta importância a ele que o elegeu aí como sendo um dos princípios, né, basilares para governança e gestão. Envolver todas as partes, todas as áreas da empresa. Olha, é inevitável que isso ocorra, né, já que a TI ela está presente, seja como suporte, seja como habilitadora da efetividade organizacional, na organização como um todo, e para além da organização. Então é natural que haja necessidade desse envolvimento. E de que forma que vai dar esse envolvimento? É criando uma plataforma de engajamento, dando oportunidade para que as áreas de negócio, os usuários possam participar.
O terceiro princípio é empregar uma estrutura única e integrada. Bom, não dá para você dissociar a TI das outras áreas de negócio. Os processos, as demandas, elas iniciam fora da área de TI. A TI, ela desenvolve as soluções, os sistemas e o entrega, e o resultado ele é entregue para as áreas de negócio, para os usuários. Então não dá para você pensar uma estrutura de governança e gestão sem envolver as outras áreas. Então, para vocês terem uma ideia, a título de exemplo, nós temos dentro de uma organização, tipicamente, algumas áreas que são chaves. São áreas relevantes que denominamos pontos focais. Então, quais são os pontos focais que a gente teria numa organização tradicional? Primeiro, além da área da TI, você tem a área financeira. Então, essa área financeira ela tem que participar ativamente na definição dos processos e das estratégias da TI. Depois, nós temos a área de RH, a área de pessoal. Ela também tem que estar envolvida. Temos a área de logística. Algumas empresas ela recebem outra denominação, mas é a área que vai cuidar de toda a movimentação, todo o suporte de armazenagem, distribuição dentro da empresa. Então você também deve contar com esse ponto focal. Tá? A área de comunicação, então se a empresa, a organização, ela tem ali definido uma função de comunicação, área de comunicação, no setor público nós temos as ASCONs, são as assessorias de comunicação. Então você também deve envolver essa área. Tá? Invariavelmente pode surgir alguma outra área de grande apelo, de grande envolvimento com a área da TI. Em alguns casos, a área de telecom ela está dissociada da área da TI, aí você deve envolvê-la no planejamento e na própria condução dos processos de TI. Caso ela esteja integrada, ela já vai fazer parte desse trabalho inevitavelmente. Só uma questão de ordem aí, o pessoal parece estar reclamando do áudio, está picotando. O pessoal, só um alerta aí, acho que só vale reforçar. Wi-Fi para o acesso à plataforma aqui do WebConf não é adequado. O ideal é que vocês utilizem cabeado, sabe? Uma comunicação aí utilizando o recurso aí cabeado, tá? Infelizmente, com o Wi-Fi, em função aí das características da comunicação audiovisual, o Wi-Fi ele não fica com a qualidade boa. Então, se possível, utilize aí o recurso cabeado. Bom, temos o quinto e último princípio, o quarto princípio, possibilitar uma abordagem holística. Bom, o que é abordagem holística? Nós estamos vendo aqui ao longo da disciplina a necessidade de você atuar localmente, de você fazer o planejamento da TI, mas sem perder de vista o todo, sem perder de vista a organização na qual ela está inserida. Essa é uma questão de definição. E aí essa abordagem holística, ela vai permitir, por exemplo, que você envolva todas as partes interessadas, que todos os processos transversais, ou o processo de negócio da empresa, que eles possam ser percebidos e compreendidos pela área da TI. Então, essa abordagem holística ela tem algumas implicações. Então, é fazer com que a TI ela vá além da sua área ali de atuação. E, por fim, nós temos o princípio da separação da governança do gerenciamento. Isso é inevitável, essa separação desses dois papéis. Aliás, a teoria, as teorias por trás da governança, a motivação para o surgimento dessa área de governança, lá nos seus primórdios, ela se deve à teoria da agência. E a teoria da agência, ela trata exclusivamente dessa necessidade de você separar os papéis, de deixar bem claro o papel de quem banca o negócio, de quem
está patrocinando o negócio, e do executivo, né, do responsável pela empresa. No caso da TI, nós temos que ter essa consciência de quem, da alta administração, de quem patrocina e de quem realmente está hierarquicamente acima, a quem a TI deve a prestação de conta, mas ao mesmo tempo ela tem a sua própria operacionalidade, a necessidade de gerenciar seus próprios processos, né, buscar, né, uma estrutura de gerenciamento de serviços que permita ela entregar, valor para as áreas de negócio. Então tudo isso, né, deve ser provido a partir dessa distinção, né, do âmbito da governança e do âmbito do gerenciamento. Bom, então, em linhas gerais, esses princípios eles são norteadores para a definição de um bom sistema de governança e gestão de TI. Ok, pessoal? Então agora nós vamos aí para a nossa primeira enquete. Para aqueles que não participaram da última webconf, a ideia da enquete, né, são questões rápidas acerca, né, do material que foi abordado até agora. E aí vocês vão receber na tela aí de vocês, nesse caso, duas opções para a primeira pergunta. Vocês vão responder A para verdadeiro e B para falso. Então, a primeira pergunta: quais as constatações acerca da implementação de modelos de gestão orientados à estratégia? Desculpem, é uma afirmação, né? Quanto às constatações acerca da implementação de modelos de gestão orientados à estratégia, a barreira das pessoas assume que poucos funcionários entendem a estratégia. É verdadeiro ou falso? À luz do material aí que nós discutimos. Vocês têm aí 30 segundos para responder. Parte de vocês estão se manifestando aí pelo bate-papo. Quem tiver acesso aí ao desktop, vocês vão ter condições de ver, de enxergar aí essa enquete, tá? Bom, pessoal, então vamos fechar aí a enquete. Espero que todos tenham participado. Então, a primeira questão aí, nós tivemos, né, predominantemente aí o público respondendo que os alunos responderam que sim, né? Quase 90%. Se a gente for considerar aqueles que responderam responderam pelo bate-papo, vai dar acima de 90%. Responderam como verdadeiro. Bom, eu não queria fazer essa pergunta de modo... Não é a ideia de ser uma pegadinha, né? Mas era para, enfim, só para reforçar aquela questão das barreiras que levam, né, a uma implementação limitada da estratégia no âmbito organizacional. Mas a barreira das pessoas, na realidade, ela é um pouco diferente disso, né? Então, vamos voltar aqui, né? Então, a barreira das pessoas, ela trata o quê? Da probabilidade limitada de incentivos ligados à estratégia. Então, é o baixo reconhecimento, né, das pessoas que implementam a estratégia no âmbito organizacional. Então, foi só um trocadilho aí, né? Foi só uma... Eu fiz uma troca aí, né? Na realidade, aquela afirmativa ali trata da barreira da visão. Então, a barreira da visão é aquela onde há poucos funcionários que entendem a estratégia, tá? Bom, a outra questão: as estruturas, processos e mecanismos de governança, sistemas de tecnologia da informação, são suficientes para a condução dos processos de TI. Verdadeiro ou falso? O Thiago está perguntando qual que é a resposta correta, então, da número 1. Letra B, falso, tá? Letra B, falso. A questão 1, na realidade, aquela barreira ali é a barreira da visão. A barreira da visão assume que poucos funcionários entendem a estratégia. Estamos agora na questão 2, verdadeiro ou falso, para a questão que foi colocada. As estruturas, processos e mecanismos de governança de STI são suficientes para a condução dos processos de TI. Bom, alguns estão respondendo aí novamente pelo bate-papo.
Só lembrando que ao acessarem pelo smartphone, tablet, etc., pode ser que vocês não consigam enxergar a enquete, as opções da enquete. Ok? Bom, então, vamos lá. Enquete encerrada. Bom, a maioria definiu como sendo a letra B, falso. E aqui todos, ou a maioria, né, a grande maioria aí, mais de 80%, quase 90%, se considerarmos o pessoal que participou pelo bate-papo, de fato não é suficiente, né? Estrutura, processo e mecanismo de governança são suficientes para a condução de processo de TI? Não. E a resposta, ainda que a gente não tenha falado diretamente sobre isso, mas era uma resposta intuitiva, né? Na prática, nós temos um conjunto de elementos que vão além dessa definição aí de estrutura, processo e mecanismo, que são as arquiteturas. Então, vocês terão um capítulo à parte, uma disciplina, que vai trabalhar os domínios de arquitetura. São imprescindíveis para que você consiga dimensionar o esforço da TI. Tá? Então, não percam essa questão, ela é muito importante, ainda que os modelos mais conhecidos, né, de governança e gestão de TI não abordem os aspectos da arquitetura corporativa. Ela acaba desempenhando, né, um papel muito importante quando você tem um ambiente complexo, né? Quando a TI, ela, de alguma forma, ela tem uma alta complexidade, né, dentro da organização. O Denilson está perguntando se as arquiteturas não estão relacionadas com instâncias. Olha, Denilson, as instâncias, né, quando a gente coloca as instâncias que estão lá no material, são as instâncias de governança e gestão. Essas são instâncias que definem o perfil de tomada de decisão. Então, quais são os perfis de tomada de decisão em nível de governança e nível de gestão? Tá? Então, as instâncias têm essa finalidade. As arquiteturas são as descrições que se tem para os vários domínios, tá? Dentro que perpassam a área de TI. Então, os 4 domínios clássicos que nós temos, 4 domínios de arquitetura clássico, são eles: a arquitetura de negócio, a arquitetura de aplicação, a arquitetura de informação e a arquitetura técnica. Tá? Então, vamos, repito, estudar com devido detalhe essa questão das arquiteturas corporativas. E aí também, Denilson, vale uma ressalva de que as arquiteturas corporativas não são sinônimo de arquitetura empresarial ou arquitetura organizacional, né? Essa questão da nomenclatura, né? Às vezes ela gera um pouco, né, de dificuldade, né, nessa assimilação, porque a arquitetura organizacional, como ela é utilizada principalmente na literatura da administração, ela se refere à configuração organizacional, né? Tipicamente, quando você tem lá um organograma, né, representando ali os cargos e funções, tá? Então, a arquitetura corporativa, né, que vem do Enterprise Architecture, é uma abordagem que vai além, né, dessa perspectiva organizacional. Bom, pessoal, então agora nós vamos para esse segundo momento aqui da nossa aula. E aqui, então, nós vamos discutir um pouco sobre a definição de plano estratégico de TI. Essa disciplina, ela tem uma característica, que vocês já devem ter notado, que é abordar, né, elementos holísticos, né, que atuam sobre a definição, né, dos modelos de governança e gestão. Tá? E, de certa forma, aqui nós buscamos fazer, dar uma visão ampliada, tá? Das disciplinas, né, que estão por vir na dimensão de direcionamento. Tá? Então vocês vão ter uma próxima disciplina
Nossa disciplina que inicia na terça-feira da próxima semana, que trata, né, do pensamento estratégico, que trata do desenvolvimento, modelo de desenvolvimento estratégico. Então lá vocês vão ver com propriedade todos esses elementos que nós estamos antecipando aqui, né? Então aqui é só para que vocês tenham uma noção geral de quais são os requisitos, de quais são as condicionantes, de quais são os elementos para a viabilização de soluções, né, e viabilização da TI como um todo. E no geral, né, nós temos, né, como parte, né, da definição de um plano estratégico de TI, a necessidade de seguir um ciclo de desenvolvimento estratégico. Esse ciclo de desenvolvimento estratégico aqui, ele não é de hoje que ele existe, ele remonta aí à década de 60, né, desde quando surge essa área, né, de conhecimento, que ela começa a se desenvolver, aplicada, né, ao âmbito corporativo, é que nasce essa percepção do ciclo de desenvolvimento estratégico. Então isso não é coisa nova, né? E aí cabe, obviamente, termos essa noção, né, do conjunto de etapas que são contempladas nesse desenvolvimento estratégico, né? O grande problema que a gente tem, geralmente, ao desenvolver um planejamento estratégico, ao desenvolver, né, algum esforço, né, no sentido de atuar estrategicamente, o grande problema é você resumir todo esse esforço na primeira etapa, né, ou nas 2 primeiras etapas, ou quando muito, nas 3 primeiras etapas. Tá? Então, em muitas ocasiões, o pessoal se satisfaz, às vezes por orientação de consultorias externas e tudo mais, em apenas contemplar um bom referencial estratégico, né, e um bom mapa estratégico. Bom, mas isso não é suficiente. Tá? Então, vejamos. A etapa 1 desse ciclo de desenvolvimento estratégico envolve a análise ambiental, né, tanto interno quanto externo. São várias abordagens que vocês podem utilizar. Desde uma abordagem mais sistêmica, né, parte dessas práticas que nós estamos vendo na disciplina, passando por técnicas, né, mais convencionais, como a análise SWOT, ou mesmo análise PESTEL. Né? O PESTEL é um acrônimo, né, uma abreviatura de ambiente político, ambiental, legal, tecnológico, social, tá? Que perpassa, por exemplo, a área da TI. Então, você tem que ter essa consciência situacional a partir dessa avaliação ambiental, a partir da avaliação dos contextos, né, seja interno como externos. Então, o próprio julgamento de fronteira, e a aplicação da metodologia de sistemas flexíveis ajuda nessa primeira etapa, para que depois você entre na segunda etapa, que é o estabelecimento, né, o estabelecimento aí, né, aqui tá um pouco, a qualidade aqui não está muito legal, a tela com a imagem se dividiu em 2, ocorreu algo? Dá uma olhadinha aí, Júnior. Tá tranquilo aí, né? Ok? A gente está com... Eu sugiro que, para vocês terem uma boa... visualizarem bem esse slide aí, acompanhe pelo material aí, pelo slide, tá? pelo PDF, tá? Porque pode ser que, devido à questão da resolução, vocês não consigam enxergar bem aqui, principalmente esse slide aqui, ok? Bom, então, veja o seguinte, depois que você tem essa consciência situacional, depois que você tem tem condições, né, de ter esse mapa de situação, você sabe onde está, você tem condições de avaliar a sua competência, as suas capacidades atuais, aí a próxima etapa é o estabelecimento de diretrizes estratégicas. Tá? Então, é nesse momento que você vai definir quais são os seus propósitos, os seus desejos, as suas finalidades. E isso aí tipicamente está relacionado o quê? Com o tipo de resultado que você quer alcançar. Quais são os objetivos, metas a alcançar. Fernando, a missão e visão é definida nesse momento, na etapa 2. Tá? Mas não pode se resumir a isso, tem que ir além disso. Tá? Então, na etapa 2, nós temos a definição dessas diretrizes.
Para que na etapa 3 você tenha a formulação da estratégia. Então a formulação da estratégia é um momento que você vai reunir todo esse conhecimento do ambiente interno e externo, você vai considerar o direcionamento que você quer dar para a sua organização, particularmente para a área da TI, né? Qual direcionamento você quer dar para a área de TI, tendo em vista a proposta de valor que você quer agregar ao negócio. E aí daí você formula então essas estratégias. Tá? Então nessa etapa de formulação da estratégia é onde você vai ter condições de poder definir ou elencar quais são os cursos de ação em nível estratégico, em nível tático, em nível operacional, e a partir daí ter condições de definir, né, de estabelecer as priorizações, né, definir critérios para que você consiga dar vazão a todas as estratégias, né, ali deliberadas. Na etapa 4 nós temos um momento de implementação da estratégia. Então esse aqui é o momento que a gente coloca a estratégia em prática, né? Então é onde você vai definir os planos de ação para que as metas e você possa cumprir as metas estabelecidas e alcançar os indicadores, né, ali definidos, para que na etapa 5 você possa fazer o controle estratégico. Então a etapa 5 é onde você vai confrontar